Boa noite, meu nome é Henrique Almeida, sou doutorando em Engenharia Civil aqui pela Universidade Federal da Bahia. Eu vou apresentar para vocês uma aplicação da estratégia Screening para a dosagem de matrizes geopoliméricas autodensáveis. Bem, como motivação do meu trabalho, eu vou falar um pouco sobre o concreto têxtil. O concreto têxtil foi desenvolvido na Alemanha, inicialmente, na década de 90. Ele é um material que é constituído por uma fase matriz, geralmente cimentícia, e reforçado por uma malha bidimensional ou tridimensional. Aqui a gente pode observar alguns elementos e estruturas construídas com este tipo de material, como, por exemplo, essa estrutura no Instituto Tecnológico de Zurique, lá na Suíça, essa passarela da Alemanha e essas outras estruturas construídas também na Alemanha. O que a gente observa? Esse formato futurista, essas geometrias curvilíneas e essas estruturas esbeltas, ou seja, elementos com características que só foram alcançadas por se utilizar este tipo de compósito, de material. Bem, porém, como não é consolidado uma forma de se produzir este tipo de reforço, nossa ideia foi utilizar uma tecnologia que já vem sendo disseminada para impressão de matrizes cimentícias, que é a impressão 3D, utilizando esta tecnologia para imprimir reforços têxteis. Para tanto, nós projetamos inicialmente duas malhas baseadas no reforço têxtil, uma malha homogênea e uma malha em que reduzimos a proporção do material na parte superior, mas quando chega lá mais para frente, na parte de avaliação dessas malhas, eu vou explicar para vocês qual foi a nossa ideia. Então, imprimimos estes reforços na impressora 3D. Nosso objetivo foi produzir um compósito similar a este aqui do projeto, em que a malha é distribuída homogeneamente ao longo da matriz, e aqui está a seção dela, representada por essa lâmina azul, a seção transversal, que a gente pode observar como a malha é distribuída na seção do compósito. Daí veio o desafio do nosso trabalho, que era como dosar uma mistura para conseguir com que ela penetrasse com facilidade nessa malha, sem permitir que vazios fossem produzidos no interior deste composto. Bem, daí que a gente percebeu que a gente precisava de uma mistura com propriedades autoadensáveis. Vou abrir um parêntese aqui para a gente falar sobre a autoadensabilidade. A autoadensabilidade é a capacidade de uma mistura cimentícia se adensar apenas com a ação do seu peso próprio. Para tanto, dois pontos são bastante importantes. Primeiro, a tensão de escoamento. Essa mistura ela deve apresentar uma baixa tensão de escoamento para garantir sua elevada fluidez. E essa mistura também deve apresentar uma elevada viscosidade para garantir sua resistência à segregação, ou seja, para que os agregados eles permaneçam distribuídos homogeneamente por toda a matriz. Além disso, foi nosso objetivo também utilizar um cimento alternativo ao cimento Portland, já que o ciclo produtivo do cimento Portland é responsável por aproximadamente 8% de todo o CO2 emitido no planeta. Com isso, optamos por utilizar uma matriz geopolimérica. Aqui eu abro o meu segundo parêntese para falar um pouco sobre o que é a matriz geopolimérica. A matriz geopolimérica ela é baseada em uma mistura de um material precursor com uma solução ativadora. O que é esse material precursor? É um material rico em alumina ou sílica, como, por exemplo, uma escória de alto forno, cinza volante, uma argila caulinítica calcinada. E este material ela é ativada por uma solução ativadora, pode ser hidróxido de sódio, de cálcio e de potássio. Assim como a água promove a reação de hidratação do cimento Portland, essa solução ativadora vai promover a reação de geopolimerização no material precursor. Essa matriz ela já foi utilizada, principalmente na Europa, para a construção de estruturas, como este aeroporto todo construído com geopolímero. Ela apresenta como principais características elevada resistência à compressão, inércia química, excelente comportamento ao fogo, resistência ao gelo. E eu deixei aqui em verde para mostrar esse potencial ecológico
que ela pode reduzir em até 80% as emissões de CO2 inerentes a seu ciclo produtivo, quando comparado ao cimento Portland. Então, recapitulando, nosso objetivo é produzir uma mistura geopolimérica alta-densável para conseguir penetrar na nossa malha com facilidade. Então, este foi o nosso desafio de pesquisa. Para tanto, utilizamos uma ferramenta chamada delineamento estatístico de mistura, que foi desenvolvido por Henri Scheffer, lá na década de 50, que ela consiste em determinar a proporção ótima entre os materiais. Veja que determinar a proporção ótima entre os materiais é algo comum de qualquer projeto de dosagem. A ideia é conseguir chegar na proporção ótima entre os ingredientes, a partir de formulações pré-estabelecidas. Aí entra já um fato novo, pré-estabelecer formulações. Para isso, para estabelecer essas formulações, o delineamento estatístico ele conta com algumas ferramentas. Nós escolhemos para utilizar esta ferramenta, o projeto Screening. Vou falar um pouco agora sobre ele. Ele foi um projeto, uma ferramenta desenvolvida por 2 pesquisadores lá na década de 70, bastante aplicável lá na indústria química e na indústria farmacêutica. O professor Kleber, aqui presente, fez um benchmarking para a área de materiais de construção. Estamos aí utilizando com sucesso para a dosagem de misturas cimentícias. É uma ferramenta utilizada para projetos com 6 ou mais ingredientes, como ocorre comumente para as misturas geopoliméricas. Para mostrar para vocês como ela funciona, eu estou usando esse exemplo hipotético, apenas com 3 ingredientes. Vamos imaginar uma argamassa: cimento, areia e água, em que a ferramenta ela funciona da seguinte forma. A ideia é variar a proporção de um ingrediente, observando como alguma determinada propriedade vai se comportar, mantendo constante entre si as propriedades dos demais ingredientes. Por exemplo, vou variar aqui a proporção de cimento. Vou aumentando a proporção de cimento, mantendo constante entre si as proporções de areia e água, e observar, por exemplo, como a resistência à compressão vai se comportar. Obviamente, se a gente está aumentando a proporção de cimento, essa é fácil. A gente espera-se um aumento da resistência à compressão. Como isso vai ser expresso? Por meio dos polinômios lineares ou quadráticos de Scheffer, onde a gente tem a propriedade, ela é igual à somatória deste beta, que representa qual o peso que o ingrediente tem na propriedade vezes a fração mássica da propriedade. Ou seja, a gente está avaliando como o cimento está influenciando. Depois a gente faz o mesmo processo com a água. Variamos a proporção de água, mantendo constante entre si a proporção de areia e cimento. Realizamos isso para todos os materiais, mas mais para frente, quando chegar nessa etapa, que são a contextualização teórica, eu explico para vocês como isso é realizado. Então, chegamos na nossa parte prática, na metodologia de dosagem. Utilizei como ingrediente o metacalim, material precursor, o metacalim argila, calinítica calcinada. Como ativador, eu utilizei uma mistura de hidróxido de sódio, silicativa e água, formando assim o silicato de sódio. Utilizei como agregado a areia e o aditivo superplastificante. Então, para realizar o nosso projeto de mistura com esses ingredientes, eu utilizei, para auxiliar nessa função, o software Design Expert. Inicialmente, a gente vai inserir aqui qual a quantidade de ingredientes utilizados. Para o meu projeto de mistura, foram 6, mas pode ser utilizado até 50. E aí, o programa vai nos perguntar qual o limite mínimo e máximo de cada ingrediente. Bem, o que é o limite mínimo e máximo de cada ingrediente? Pense aí, quando estamos dosando um concreto, por exemplo, estamos utilizando um aditivo superplastificante, o fabricante nos informa qual a proporção mínima e máxima desse aditivo. Ele fala, por exemplo, esse aditivo é eficaz sendo utilizado entre 0% e 2% do cimento, por exemplo. Ou então, por alguma questão econômica. Sabemos que o cenário ideal é aumentar a proporção de agregado e reduzir o cimento, já que o cimento é o material mais oneroso e o agregado é o material mais barato, por assim dizer, do concreto. Então, a ideia é determinar os limites mínimos e máximos de cada ingrediente, baseado em
alguma informação, alguma pesquisa, algum ensaio prévio, por questões técnicas ou econômicas. Pronto, inserimos aqui o mínimo e o máximo de cada ingrediente. O que é que será fornecido para a gente? Será fornecido estas formulações e o que é que essas formulações está representando. Vamos lá. Lembra que eu falei para vocês agora sobre a questão de variar um material mantendo entre si a constante dos demais e avaliar como cada propriedade vai se comportar? Bem, o Design Expert, ele, após a gente inserir o mínimo e o máximo que cada ingrediente pode assumir, ele fez isso para a gente, ele determinou essas formulações. Para o caso de 6 ingredientes, ele foi fornecido 17 formulações, sendo 5 repetidas, que equivale ao ponto central da nossa mistura, que é utilizado para avaliar a falta de ajuste ou algum erro associado à execução dessas misturas. Então, nosso próximo passo é realizar todas essas formulações, ou seja, pegar cada formulação dessa e realizar a execução dela, a mistura dela, de acordo com as propriedades interessantes para o objetivo em que queremos alcançar. Meu objetivo foi justamente produzir uma mistura geopolimérica alta densável. Então, meu ponto de partida, propriedades no estado fresco. Eu utilizei 2 propriedades no estado fresco, o mini-slump e o mini-funil-V. O mini-slump ele fornece o diâmetro de espalhamento, que pode ser correlacionado com a tensão de escoamento da mistura, e o mini-funil-V ele fornece o tempo de escoamento de uma mistura por esse funil, que pode ser correlacionado com a viscosidade da mistura, sendo que a FNARC, que é um padrão europeu para misturas autodensáveis, ela estabelece que uma mistura, para ser autodensável, tem que ter o diâmetro de espalhamento entre 240 e 260 milímetros e o tempo de escoamento entre 7 e 11 segundos. Após realizar esses ensaios no estado fresco, eu realizei os ensaios no estado endurecido, resistência à compressão, resistência à tração na flexão, porosidade, o custo de cada formulação, para a gente também ter esse controle, porque mesmo chegando à mistura que queremos, também tem que ter esse controle de qual custo para se alcançar essa mistura. E a manifestação da eflorescência, que é um indicativo do sódio livre não reagido. Então, fizemos um ensaio de lixiviação acelerada para todas as formulações, como a gente pode observar aqui do lado. Bem, então coletamos todos os resultados, como a gente pode observar aqui, para cada formulação. A gente realizou todos os ensaios. É uma tarefa bastante fácil, já que, imaginem aí, se isso fosse concreto, pegamos a mistura 1 aqui, para apenas uma betonada é possível realizar todos os ensaios no estado fresco e todos os ensaios, moldar corpo de prova para todos os ensaios no estado endurecido. Em apenas, acredito que 3 dias de laboratório, nós realizamos coletamos todas essas informações, inserimos novamente no Design Expert, no programa que estamos utilizando para auxiliar nossa dosagem, e de acordo com a estratégia screening que eu falei para vocês lá no início e o polinômio linear de Sheffer, conseguimos estas equações que correlacionam cada propriedade com a fração mássica de cada ingrediente. Por exemplo, o diâmetro de espalhamento sendo correlacionado com a fração mássica do metacalina, a fração mássica do hidróxido de sódio. E essa constante aqui na frente mostra o peso de cada fração mássica desses materiais nessa propriedade. Ou seja, quando eu falei lá que a ideia era variar o ingrediente e ver como ele está influenciando nessa propriedade. É justamente este coeficiente aqui que governa a influência deste material nessa propriedade. Aqui alguns diagramas ternários obtidos com auxílio desse tipo de modelo. Por exemplo, observem aqui que na medida que aumentamos a água, existe um aumento do diâmetro de espalhamento. Esse exemplo para o diâmetro de espalhamento, que está indicando que a maior quantidade de água temos mais partículas lubrificadas, as partículas da nossa mistura, logo existe um aumento da fluidez, um aumento do diâmetro de espalhamento da mistura. Já para a porosidade aparente, observamos que também é possível obter modelo. É possível obter esse modelo para todas as propriedades que correlacionam. Observando o diagrama ternário, observamos que na medida em que a gente aumenta a proporção do agregado miúdo, existe uma redução da porosidade aparente.
que pode estar ocorrendo porque o agregado ele aumenta a estabilidade da matriz. E ao aumentar a estabilidade da matriz, a gente tem a redução da retração, já que a retração pode gerar uma rede de microfissuras, essas microfissuras podem aumentar a porosidade. Então, essas análises, todas essas análises são possíveis de serem obtidas. Para a resistência à compressão também, observem que na medida em que aumentamos o hidróxido de sódio, existe uma redução da resistência, o que pode ser influência do excesso de sódio na mistura, que promove fenômenos tal como a eflorescência, que afeta também a resistência mecânica. E chegamos na parte mais interessante, parte mais legal desse trabalho, que é a parte da otimização múltipla. Ela é baseada na função da desejabilidade, ou seja, ela é baseada no que é que a gente deseja obter de propriedade para a nossa formulação ótima, que é aquela formulação final obtida no nosso programa de mistura. Bem, nosso projeto de dosagem. Bem, é como se o programa utilizado, o Design Expert, perguntasse para a gente o que é que você quer quais propriedades você quer que sua formulação ótima apresente. Aí, eu vou chegar lá e vou dizer, eu quero que ela apresente uma baixa ou a mínima possível a fluorescência, se possível que não exista a fluorescência. Eu quero que a resistência à compressão seja a máxima possível. Quero que o diâmetro de espalhamento esteja entre 240 e 260 milímetros e quero que o tempo de escoamento esteja entre 7 e 11 segundos. Pronto. Com isso, ela vai fornecer para a gente uma formulação que atenda a todos esses requisitos de justamente uma única formulação, que atenda a todos esses requisitos. Bem, então, ao inserir esta formulação nesses modelos que nós obtemos, que correlacionam a propriedade mecânica com a fração mássica de cada ingrediente, obtemos o valor previsto, ou seja, já sabemos teoricamente qual vai ser o resultado da nossa formulação de acordo com aqueles modelos, ou seja, nosso valor previsto. Então, qual é o próximo passo? Pegar essa formulação e executá-la, ou tipo, realizar todos os ensaios para ela, para ver se realmente nossos modelos estão funcionando, se o projeto está certo, está tudo correto. E aqui, os resultados experimentais. Observe que os resultados experimentais estão bem próximos do valor previsto pelo modelo, que o erro foi bastante baixo e que os resultados estão entre o limite inferior e o limite superior, de acordo com o intervalo de confiança, ou seja, validando nosso projeto de mistura. Bem, então vamos ver isso na prática. Já temos uma mistura autoadensável, mas como ela se comportou? Observe que ela se adensou com facilidade nas nossas malhas, mostrando que a mistura realmente está apresentando essas propriedades autoadensáveis. A matriz não apresentou indício de segregação, nem vazios inerentes à moldagem. E aqui foi um ensaio que realizamos. Realizamos um ensaio de flexão 3 pontos para avaliar essas malhas. Como eu falei, produzimos uma malha com gradação funcional, ou seja, reduzimos a proporção de material na parte superior, que é a parte comprimida, no ensaio de flexão, a parte superior é comprimida, de baixo tracionada. E mantemos a mesma proporção da outra malha, que seria a malha homogênea, apenas na parte tracionada, que é a parte inferior. E, por curiosidade, aqui nossos resultados, nossa mistura sem reforço apresentou uma fratura frágil, deformou um pouco antes de fraturar, e as misturas e os compósitos reforçados apresentaram uma elevada absorção de energia, um aumento da sua tenacidade antes da sua fratura, sendo que um ponto interessante foi que a malha com gradação e a malha homogênea, ambas apresentaram um comportamento bastante próximos entre si, o que mostra que é possível reduzir a proporção do material de reforço da malha sem comprometer a resistência mecânica, validando a ideia da gradação funcional. Como conclusão, evidenciou-se a eficiência do método estatístico utilizado, da estratégia screening, bem como do polinômio linear de Sheffer para dosar nossa mistura. Um ponto importante é esse segundo, que múltiplas formulações ótimas podem ser obtidas, ou seja, se a gente chegar aqui na fase de otimização e falar, eu não quero mais uma mistura autodensável, eu aumento o tempo de escoamento, reduzo o diâmetro de espalhamento, não precisa refazer todo o projeto, ele vai nos fornecer uma nova formulação ótima, atendendo nossos novos requisitos. Isso seria ótimo para
centrais de concreto, em que trabalham com concretos de diferentes classes de resistência. Já tem um projeto de mistura só, para atender o cliente, só chegar lá e desenvolver uma nova formulação e mandar ser produzida. Então, e por último, a matriz apresentou propriedades autodensáveis adequadas para o desenvolvimento do compósito, que foi o que eu apresentei aqui. Conseguimos cumprir lá o nosso desafio. Quem quiser saber mais sobre tanto a questão da produção da mistura, nesse primeiro artigo, a gente tem lá detalhado todo o processo de dosagem, e no segundo artigo a gente tem todo o processo de produção do compósito, avaliação do compósito, então 2 artigos bastante interessantes para quem quiser se aprofundar mais. Agradeço a vocês pela atenção. Aqui a gente tem alguns colaboradores deste trabalho, e boa noite para todos.